Começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Bright White, atacante dinamarquês, apresentado nesta sexta-feira como reforço do Grêmio, e ele chegou prometendo bastante. Ele disse, abre aspas, não estou aqui para passar férias, quero ganhar títulos e viver essa experiência para fazer algo grande, tenho pressa para começar a jogar, fecha aspas. Bora falar também sobre o Internacional que encaminhou a venda de Vitão para o Betis da Espanha, negociação que já vinha acontecendo nos últimos dias. Faltam apenas as assinaturas por um negócio de 8 milhões de euros ou 49 milhões de reais. O Inter ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Já o Botafogo estuda a contratação de Cedric Soares, lateral direito português, ex-seleção, 32 anos de idade. Ele não teve o vínculo renovado no Arsenal e está à procura de clubes. É alvo do Ajax, além de times da Espanha e da Turquia. Já o River Plate não tem conseguido avançar na contratação de Montiel, lateral direito. Até por isso, já existem negociações com Fabrício Bustos, que não deve permanecer no Internacional. Para completar o giro de notícias, você que é torcedor de São Paulo vai se lembrar Gustavo Maia, atacante revelado na base do clube e vendido para o Barcelona B. Também já esteve no Valência, passou pelo Internacional e hoje é alvo do Bahia, atleta que defende o Náutico, 23 anos de idade, jogador de velocidade para atuar pelos lados do campo. Bora te atualizar agora sobre o Atlético Mineiro. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira sobre a busca do Galo por um atacante, especialmente depois da contusão do Hulk, que vai parar por pelo menos um mês. E alguns nomes têm sido especulados. Conversei com um dos dirigentes do Atlético para trazer a resposta se Benedetto e Vieto podem ser contratados. Dois argentinos, características diferentes, o Benedetto centroavante, o Vieto atacante de lado de campo. O Benedetto rescindiu com o Boca, o Vieto deixou recentemente o Al-Qadsiya, time da Arábia Saudita. Os dois nomes estão descartados, de acordo com uma fonte com quem conversei. Outro nome que foi sugerido recentemente ao Atlético, também argentino, Nahuel Bustos. O Galo não fez a opção de contratá-lo e ele vai ser reforço do San Lorenzo, adversário do Atlético, na fase de oitavas de final da Libertadores da América. O Galo tem só mais uma semana para registrar um possível atacante. Vale a lembrança de que na próxima sexta-feira se encerra o prazo para inscrições dos jogadores que vão disputar as oitavas de final da Liberta. Você pode fazer 5 alterações, o Galo já tem 4 trocas garantidas. Hora de falar sobre o São Paulo, que vai jogar no Morumbi completamente lotado contra o Flamengo, jogo super importante às 21h30 desse sábado. São Paulo divulgou há instantes a última parcial com mais de 51 mil ingressos vendidos, apesar do horário nada convidativo, sábado 21h30. A expectativa do torcedor do São Paulo é de casa absolutamente lotada para um jogo importante. Contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 40 pontos e um jogo a menos do que os seus concorrentes. Importante lembrar também que o Fla não terá De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. O Flamengo muito focado na partida da próxima quarta-feira, jogo contra o Palmeiras, válido pela partida de volta da Copa do Brasil. Já o São Paulo tem um calendário cheio, mas não tão difícil nesse mês de agosto. Vitória por 2-0 contra o Goiás no último meio de semana, Copa do Brasil, confronto contra o Flamengo nesse final de semana, no meio da semana que vem, para ser mais específico, na quinta, confronto de volta contra o Goiás em Goiânia. Depois, Atlético Goianiense em casa no domingo, Nacional do Uruguai fora, partida de Libertadores da América, Palmeiras também fora, Nacional em casa, e esse mês se encerra com um confronto contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo, que já depositou os 138 milhões de reais pela compra do terreno no gasômetro. Graças a um leilão promovido na última quarta-feira, a partir de quinta, o Flamengo teria um prazo de 5 dias para fazer essa quitação. O presidente Rodolfo Landim se apressou e já fez o depósito, transferência, o Pix de 138 milhões de reais. Você já se imaginou fazendo um Pix desse? Ou melhor ainda, recebendo toda essa grana? Importante contar que o Flamengo nem precisou tirar todo o seu dinheiro investido. É que 60% do dinheiro, ou 83 milhões de reais, caíram nos cofres do Flamengo no último dia 30, ou melhor, no dia 31, só para ser bem específico. Tudo por causa de parcelas das vendas de João Gomes e Matheus França. Essas parcelas caíram no dia 31, totalizaram 83 milhões, o Flamengo juntou mais um percentual, mais ou menos 40%, para totalizar esses 138 milhões que já foram depositados nos cofres da Prefeitura do Rio de Janeiro. É possível que a Caixa tente levar
essa disputa pela posse do terreno aos tribunais, quem sabe levando até o Superior Tribunal de Justiça, mas o Flamengo está absolutamente convencido de que a desapropriação feita por parte da prefeitura vai lhe garantir o direito de explorar esse espaço que vai receber o estádio, com inauguração prevista para, no pior dos cenários, 15 de novembro de 2029. A partir de agora, o Flamengo tem pressa para que possa terminar o projeto e iniciar as obras. A capacidade do estádio, além de uma série de outros detalhes, vão depender de todas as últimas medições que o Flamengo vai fazer a partir do momento em que tiver posse do terreno. Só para completar sobre o Flamengo, Everton Cebolinha sofreu uma pequena contratura muscular na coxa e não enfrenta o São Paulo nesse final de semana. Ele é dúvida também para o confronto da volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Já Bruno Henrique está retornando ao time, não atua desde 6 de julho. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão reforçou seu sistema de segurança. Mais pessoas contratadas para trabalhar no dia a dia da academia de futebol. Essas pessoas vão cuidar da parte interna e também da parte externa para evitar invasões de torcedores, tudo depois que a Mancha Verde, nessa quinta-feira, conseguiu entrar no centro de treinamento do Palmeiras e só não conversou, pressionou os atletas por conta da intervenção de alguns seguranças e também da polícia que foi acionada. O pessoal da Mancha Verde prometeu uma série de perseguições dentro e fora dos campos aos atletas. Todos os jogadores já foram avisados de que é hora de atuar com o máximo profissionalismo possível no dia a dia de trabalho, evitando noites, esse tipo de coisa. Mas o Palmeiras tem sido um dos poucos clubes no Brasil a se rebelar contra torcidas uniformizadas. São vários os casos de outros times que permitem a entrada de organizadas, que permitem que esses caras discursem com jogadores, comissão técnica, dirigentes. Dá para citar pelo menos 10 times logo de cara assim, que recentemente tiveram esse tipo de contato com organizadas. O Palmeiras é um dos poucos contrários a esse tipo de situação. Gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a Leila Pereira fez certo ao barrar os organizados? Zero conversa com esses caras ou há a permissão para esse tipo de conversa? Só para lembrar, Leila, que já foi muito próxima da Mancha Verde, investiu caminhões de dinheiro nos desfiles da organizada, mas houve um racha a partir do momento em que ela se tornou presidente. A Mancha quis intervir em uma série de coisas e aí, a partir daí, a relação virou água. Quero falar agora sobre Michael, que é alvo do Corinthians, é alvo do Grêmio, já foi sondado pelo Cruzeiro, também teve conversas ou uma expectativa em relação ao Flamengo. Quero contar que hoje os principais candidatos à contratação do Michael são Corinthians e Grêmio, mas nos dois casos as expectativas não são boas. Há preocupação e desânimo por parte dos dois times. Tudo por causa da pedida do Michael, que quer 5 milhões de euros por temporada entre salários, direitos de imagem e luvas. Vale a lembrança de que o Misha, com 28 anos de idade, deve ter seu contrato rescindido pelo Al Hilal a partir de 20 de agosto, data da final da Supercopa da Arábia Saudita. O time dele estreia na semifinal no dia 13 e, passando a decisão, tem jogo uma semana depois. Só para contar, o Corinthians e o Grêmio entendem essa pedida, que gera na casa de 2 milhões e 300 mil reais mensais, como muito alto. O Michael hoje quer ganhar o maior salário do futebol brasileiro, superando, por exemplo, o Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês no Palmeiras. Hulk, alguns outros jogadores também estão na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Corinthians, antes de gravar esse vídeo, eu ouvi de uma pessoa corintiana que o Michael adora, é querido por todos, seria um baita acréscimo, mas o Corinthians tenta convencê-lo a aceitar uma oferta menor. Já o Antônio Brum, que é o vice de futebol do Grêmio, falou o seguinte, abre aspas, as portas do Grêmio sempre estão abertas para o Michael, mas pelos valores que vieram a público fica impossível. Não prometeremos nada que não poderemos cumprir, fecha aspas. Também já contei para vocês que o Neon SC, time da segunda divisão da Arábia Saudita, está oferecendo 18 milhões de dólares por um contrato de 2 temporadas. Isso equivale a 9 milhões de dólares por ano ou cerca de 4 milhões de reais por mês. É bem verdade que esse valor inclui bônus que estão atrelados a metas individuais e coletivas do time. Difícil competir com tanto dinheiro jorrando no futebol saudita. Para completar o vídeo, preciso repercutir informação importante dessa sexta-feira. O GE afirma que Thales Magno entrou na pauta corintiana. O Timão está desesperado por atacantes, centroavante e jogadores de lado de campo.
tem esbarrado e encontrado dificuldades em nomes já especulados. Balotelli não vem mais depois da repercussão negativa. Gonzalo Plata extremamente caro, salário e também aquisição dos direitos econômicos. Michael ficou mais distante depois da pedida superior a 2 milhões de reais por mês. E o mais novo nome é de Thales Magno, jogador revelado no Vasco e que pertence ao New York City. Não conseguiu jogar na atual temporada, 5 meses ausente por conta de um problema no joelho. Voltou há 2 semanas, mas não parece fazer parte dos planos do New York City. Até por isso o Thales Magno já foi especulado em alguns clubes do Brasil como Atlético Mineiro, Bahia e também Flamengo. Nesse momento há um interesse do Corinthians, mas estou para dizer para vocês que me parece mais um nome fora da realidade alvinegra. Tudo porque o New York City estipula a necessidade de pagamento de 15 milhões de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 63 milhões de reais para liberar o atleta. A ideia é recuperar o investimento feito quando da compra do jogador junto ao Vasco da Gama. Se o Corinthians não tem conseguido avançar, por exemplo, na contratação do Michael, que estará livre no mercado, ninguém vai me convencer de que vai haver essa possibilidade de acordo com o Thales Magno e o New York City. O Bahia, que tem mais capacidade financeira, o Atlético, que se encontra numa condição melhor, não foram capazes. Vocês acham que o Corinthians será? Só para completar em relação ao Timão, especularam que o Wesley poderia jogar no Nottingham Forest. Isso também parece cada vez mais distante à medida em que o clube inglês está contratando 2 jogadores para a mesma posição, o J. Silva, português, além do paraguaio Ramon Sosa. Fala galera, mais um vídeo aí do Jorge Nicola para vocês. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, ajuda muito o nosso trabalho. Dá o like aí, compartilha. E a qualquer momento mais um vídeo para vocês sobre notícias do Flamengo, do futebol, beleza? Um abraço.